Boa noite, irmãos. Vamos então à nossa devocional dessa noite, hoje, dia 4 de junho de 2020. Nós estamos mais uma vez aqui juntos, online, mas juntos, para meditar na palavra do Senhor, para orar e para pedir ao Senhor as suas bênçãos sobre as nossas vidas. Quero pedir aos irmãos que abram suas Bíblias nesse instante, lá no Evangelho de Mateus, capítulo 14. Se você não tiver Bíblia, você vai acompanhar a leitura comigo. Mateus 14, nós vamos ler os versículos de 14 a 21. É um acontecimento bastante conhecido do ministério de Jesus, que nós vamos meditar sobre ele nessa noite. Mateus 14, de 14 a 21, diz assim: E Jesus, saindo, viu uma grande multidão, e movido de compaixão por eles, curou os seus enfermos. E chegada a tarde, os seus discípulos aproximaram-se dele, dizendo: O lugar é deserto, e a hora já é passada. Despede a multidão para que, indo às aldeias, comprem mantimentos. Mas Jesus lhes disse: Eles não precisam partir, dai-lhes vós de comer. E eles disseram: Não temos aqui senão 5 pães e 2 peixes. E ele disse: Traga-os aqui para mim. E ordenando a multidão para que se assentasse sobre a relva, tomou os 5 pães e os 2 peixes, e erguendo os olhos ao céu, ele os abençoou, e partindo os pães, deu-os aos seus discípulos, e os discípulos à multidão. E todos comeram e se fartaram, e dos pedaços que sobraram tomaram 12 cestos cheios. E os que haviam comido eram cerca de 5.000 homens, além de mulheres e crianças. Amém, irmãos? Irmãos, essa é a parábola da primeira multiplicação dos pães e dos peixes. Quando Jesus, então, como nós lemos aqui, estava falando àquela multidão, curando os enfermos no meio daquele povo, ensinando aquela multidão, e de repente os discípulos falam assim: Senhor, já está de noite, manda o povo embora para que eles possam comprar alguma coisa no caminho e comer. E Jesus então diz para os discípulos: olha, eles não precisam ir embora, arruma comida para eles. E os discípulos falaram: Senhor, a gente não tem nada, a gente não tem dinheiro e a gente não tem comida. Nós só temos aqui 5 pães e 2 peixes que um menino trouxe. E Jesus então disse: me dá. E ele então abençoou, deu graças e multiplicou aqueles pães, de forma que aquelas mais de 5.000 pessoas comeram, se fartaram e ainda sobraram 12 cestos. E aí a gente fica maravilhado pensando assim: nossa, como que de 5 pães e 2 peixes, Jesus Cristo alimentou mais de 5.000 pessoas, talvez mais de 10.000, porque aqui só eram contados os homens. E aí nós pensamos: se Jesus é o mesmo que multiplicou os pães, o mesmo que multiplicou os peixes, o que nós podemos aprender? Como isso pode, então, fazer diferença na nossa vida hoje, já que nós andamos com esse mesmo Jesus, já que nós servimos a esse mesmo Deus? Eu quero falar com os irmãos de pelo menos 3 lições importantes que essa parábola pode nos trazer, que pode falar aos nossos corações nessa noite. A primeira lição é a seguinte: Jesus tem compaixão de nós. A Bíblia fala que, movido de compaixão por aquela multidão, Jesus então curou seus enfermos. Ele olha para nós, ele olha para o povo, ele olha para as pessoas, e ele então tem compaixão, ele se compadece de nós, porque ele sabe das dificuldades que nós enfrentamos, ele sabe que nós somos fracos e que, na grande maioria das vezes, nós não temos recursos para vencer as nossas próprias dificuldades. E ele então tem compaixão de nós, tem compaixão da nossa limitação, tem compaixão daquilo que nós falhamos, daquilo que nós não conseguimos fazer. Lá em Mateus 9:36, a Bíblia diz que Jesus olhou para as multidões e ele se compadeceu delas, porque elas estavam andando errantes como ovelhas que não têm pastor. Jesus olha para nós e pensa: poxa, eles estão perdidos. E aí a compaixão de Cristo por nós o levou a morrer na cruz do Calvário, a nos dar salvação. E essa mesma compaixão é a compaixão que move a Cristo para que nos ajude nas dificuldades da nossa vida. Às vezes a gente acha assim:
Deus não se importa comigo. Jesus Cristo tem coisa mais importante para pensar do que a minha dificuldade diária, aquilo que me atormenta todo dia, a minha falta de recursos. Mas isso não é verdade. A Bíblia fala que Deus, que Jesus tem compaixão de nós. Ele se compadeceu daquelas pessoas e ele então se compadece de nós. A segunda verdade que nós podemos aprender é que Jesus espera que a gente entregue o pouco que ele tem, para que a partir desse pouco ele faça então grandes coisas, né? Quando a gente pensa assim numa criança com 5 pães e 2 peixes, isso parece insignificante, mas foi a partir disso que Cristo então fez um milagre. Num outro milagre, que o profeta Eliseu multiplicou o azeite da viúva, onde o profeta Eliseu multiplicou o azeite da viúva, a primeira pergunta que Eliseu faz para aquela mulher, quando ela vem até ele, falando, olha, me ajuda, porque eu tenho uma dívida, o meu marido morreu, deixou uma dívida, e por causa dessa dívida, meus filhos estão sendo levados como escravos, eu preciso pagar essa dívida. E Eliseu, então, olhou para aquela mulher e deve ter pensado, né? Eu também não tenho dinheiro, mas ele fez uma pergunta para ela. Ele perguntou assim, o que você tem na sua casa? E ela falou assim, eu só tenho um pouco de azeite ali, uma botija, eu não tenho mais nada. E Eliseu, então, a partir daquilo que a viúva tinha na casa dela, ele então multiplicou, e foi tanto azeite que ela vendeu, pagou a dívida e ainda sobrou. Jesus aqui disse para aquele menino, disse para os discípulos, peguem o que vocês têm, que esse menino trouxe, esses 5 pães e 2 peixes, e tragam para mim. E a partir disso, então, Deus saciou aquela multidão. Não que Jesus precisasse desses 5 pães e 2 peixes, mas ele queria mostrar que nós podemos nos achegar a ele com o que nós temos. E a partir disso, ele pode fazer grandes coisas, porque não é o que está em nós, é a fé que nos move, é a fé que nós temos quando nos aproximamos de Deus e de Jesus, é que move o coração de Jesus a nos ajudar nas nossas dificuldades. Ainda que os nossos recursos materiais, psicológicos ou espirituais pareçam ser poucos ou nenhum, ser escasso, ainda que humanamente a gente pense que não vai ter jeito de resolver um problema, Deus mostra que através de Jesus ele pode multiplicar o que nós temos, suprir as nossas necessidades e saciar o nosso coração. Então, seja o que for, a gente precisa ter fé, usar com fé e apresentar o que nós temos a Deus para que Ele faça então o melhor. O resultado disso é a abundância. A Bíblia diz, irmãos, no outro texto da palavra de Deus, que sem fé é impossível agradar ao Senhor, né? Então nós precisamos ter fé, porque nós precisamos nos aproximar do Senhor, crendo não só que Ele existe, mas que Ele é que recompensa aquelas pessoas que o amam. Então nós precisamos ter fé, porque o pouco que a gente tem, Deus pode fazer muito. A gente está entrando num tempo em que muitas pessoas começam a ter muitas dificuldades financeiras. E as nossas dificuldades financeiras, às vezes, elas testam muito a nossa fé, porque às vezes, quando nós pensamos na falta do nosso sustento, nós então começamos a duvidar daquilo que Deus pode fazer e da forma como Deus pode suprir. Mas a Bíblia está nos dizendo o seguinte, olha, mesmo que você tenha quase nada e que você ache que é impossível saciar a sua fome ou sustentar a sua família com aquilo que você tem, creia, apresente o que você tem a Deus, diga, Senhor, eu só tenho isso, e Deus então vai multiplicar, e Deus então vai fazer não faltar, porque esse poder é dele, e ele tem compaixão de nós. A terceira e última verdade, irmãos, é que tudo que vem de Deus é de graça e pela graça. Tanto nesse milagre como em todos os outros milagres, e a Bíblia diz que foram muitos, que nem dá para contar. Todas as vezes que Jesus curou alguém, todas as vezes que Jesus então fez um favor para alguém, ele manifestou isso por meio da graça e de graça. Jesus nunca cobrou, Jesus nunca pediu nada em troca. Jesus multiplicou aqueles pães e aqueles peixes, distribuiu para aquela multidão, sobrou, e momento algum, Jesus pensou no que ele poderia obter de recursos materiais com isso. Ele jamais pensou assim, não, eu vou cobrar, então, ótimo, eu multipliquei, tem muito pão aqui, muito peixe, agora cada um vem cá e compra. Não é isso, não é isso. A Bíblia diz que Deus, que Jesus fez uma obra nas nossas vidas de salvação, que é pela graça e por meio da graça.
Lá em Efésios 2, nos versículos de 4 a 9, a Bíblia fala que Deus, sendo rico em misericórdia e pelo grande amor com que Ele nos amou, estando nós mortos em nossos pecados, Ele nos deu vida com Cristo, Ele nos ressuscitou com Cristo e nos fez assentar nas regiões celestiais com Cristo, para mostrar a suprema riqueza da sua graça e da sua bondade para conosco. E aí ele então diz, porque pela graça vocês são salvos por meio da fé, isso não vem de vocês, é um dom de Deus. Deus não cobra pela salvação, da mesma forma como Ele não cobra pelas bênçãos que Ele nos dá. Se alguém quiser te cobrar pela salvação, ou se alguém disser que você tem que pagar qualquer coisa ou fazer qualquer coisa para ser abençoado, isso não é verdade. A única coisa que nós precisamos fazer para sermos abençoados é nos aproximar de Deus com fé, é crer que o Senhor pode fazer por nós. Nós não precisamos pagar nada a ninguém para receber nenhum tipo de bênção do Senhor. Nós vemos hoje, infelizmente, as pessoas vendendo diversas coisas sob o pretexto de que aquilo vai abençoar você. Você compra isso e isso vai trazer abundância para sua casa. Você compra isso e isso vai trazer bênção para a sua vida, prosperidade no seu trabalho. Não é nada disso, nada disso. Jesus veio e fez uma obra que é de graça, que é pela graça, por meio da fé. A Bíblia diz que não vem de nós, para que nós não tenhamos o que nos gloriar, mas ele vem então de Deus, não vem das nossas obras. E nós precisamos então crer nisso, que tudo que Deus faz, Ele faz por amor e por misericórdia. A Bíblia diz lá em Lamentações 3 que as misericórdias de Deus são a causa de nós não sermos consumidos e que elas são novas a cada manhã, porque a fidelidade do Senhor é grande. Então não existe nada que o nosso Deus faça para nós que nós possamos pagar. Nós não podemos pagar pela salvação, não podemos pagar pelas bênçãos, porque Cristo já pagou no nosso lugar o preço. E é nisso que nós devemos crer. Então vamos orar ao Senhor nesse instante, irmãos. Vamos pedir ao Senhor que nos abençoe, que nos dê fé e que nos ajude nas nossas dificuldades, que nos sustente nas nossas dificuldades, que nós possamos, então, entregar aquilo que nós temos para que Deus, então, faça aquilo que nós não podemos fazer. Vamos lembrar das famílias da igreja, dos irmãos que estão enfermos, dos nossos idosos, da nossa igreja de uma maneira geral, do nosso país, do nosso mundo, dos irmãos que estão precisando de trabalho. Vamos também lembrar da irmã Maria de Fátima, que está pedindo pela sua saúde, pela sua família, né, pelos seus familiares não crentes, e também pelos avós paternos do Carlos Alexandre, que estão com problemas. Vamos orar. Vamos lembrar da família da Sara. A Sara, irmãos, ela está com 3 parentes na UTI com Covid. Vamos clamar a misericórdia de Deus pela vida, sobre a vida dela e da família dela. É a avó dela, o padrasto e a irmã que estão na UTI. Vamos pedir a Deus que tenha misericórdia e que resgate essas vidas e salve essas vidas e conceda então a cura. E vamos orar também pelo Adenilson, amigo da irmã Kelly, que também está com Covid. Vamos pedir ao Senhor que nos abençoe nesse instante, que derrame a sua graça sobre as nossas vidas. Oremos. Senhor Deus e Pai, nós te louvamos, ó Deus, porque o Senhor é o Deus que nos ama. Ó Deus, nós te louvamos porque o Senhor não fez nada para que nós pudéssemos fazer algo em troca para o Senhor, mas o Senhor nos salvou pela graça, por meio da fé, e quando o Senhor olha para nós, o Senhor não vê aquilo que nós somos, mas o Senhor vê aquilo que Jesus fez por nós, e é por isso, ó Deus, que nós podemos nos achegar diante do Senhor confiadamente, confiando, ó Deus, que o Senhor está nos ouvindo, que o Senhor está nos abençoando, e que o Senhor vai fazer com o pouco que nós temos, o muito que nós precisamos. Senhor, nesse instante nós queremos te pedir pelas famílias da nossa igreja. Abençoa aquelas famílias, ó Deus, aonde há problema de relacionamento. Abençoa aquelas famílias que precisam, ó Deus, ter os seus relacionamentos restaurados, seja entre o marido e a mulher, seja entre os filhos e os pais. Ó Deus, que o Senhor tenha misericórdia de cada família. Abençoa também, ó Deus, aquelas famílias onde as pessoas estão enfermas, seja com o Covid, seja com qualquer outra enfermidade. Abençoa a família da irmã Maria de Fátima, ó Deus, tem misericórdia da vida dela.
Ó Deus, que o Senhor possa estar abençoando a tua serva, para que ela possa ter a felicidade de ver os seus familiares se rendendo aos pés do Senhor Jesus. Também, ó Deus, abençoa a sua saúde, abençoa os avós do Carlos Alexandre, ó Deus, para que eles possam também ser transformados pelo Senhor. Senhor, nós também queremos te pedir, ó Deus, por aquelas famílias que nesse instante estão enlutadas. Ó Deus, o Senhor sabe de cada dificuldade, de cada problema, e o Senhor então pode fazer aquilo que é melhor. Abençoa, Senhor, a família da Sara. Ó Deus, que nesse momento onde eles estão ali naquele leito de enfermidade, que ela e os seus familiares possam sentir confortados pelo Senhor, e que o Senhor venha com o teu Santo Espírito fazer a obra naquelas vidas. Abençoa também o Adenilson, porque a irmã Kellen está pedindo oração. Ó Deus, tem misericórdia e cura a vida dele. Abençoa tantas outras pessoas no nosso país, no nosso mundo, que são acometidos dessa enfermidade. Ó Deus, seja com essas pessoas nesse instante, porque nós sabemos que nós não temos outra solução a não ser o Senhor. Ó Deus, o nosso mundo está enfermo de várias formas. Ó Deus, nós temos visto o pecado tomando conta das pessoas, as enfermidades chegando, desastres acontecendo. Ó Deus, e nós só temos ao Senhor, porque o Senhor é quem controla todas as coisas, e o Senhor é quem pode fazer aquilo que nós não podemos. Então, nesses dias de dificuldade, nós pedimos que o Senhor abrevie a nossa angústia. Ó Deus, que o Senhor nos livre desses males, e que o Senhor, então, ó Deus, esteja com a tua mão sobre as nossas vidas, resolvendo esses problemas. Ó Deus, cessando essa enfermidade, cessando esse tempo de dificuldade. Nós te clamamos porque nós confiamos e cremos no Senhor. Senhor, também queremos te pedir por aquelas famílias que estão enfrentando dificuldades financeiras, aquelas pessoas nesse instante que estão perdendo seus empregos, ó Deus, aquelas pessoas que estão sem saber como será o seu futuro. Ó Deus, nós sabemos que o Senhor também tem resposta para isso. Então, ó Deus, tem misericórdia, que possamos aprender a ser fiéis com o pouco que nós temos, para que o Senhor sempre nos sustente. Ó Deus, nós sabemos que o Senhor nos ama e tem compaixão de nós, e não irá faltar nada, ó Deus, porque o Senhor está nos sustentando. Ó Deus, nesse instante também nós queremos te pedir, ó Deus, que o Senhor nos conceda graça, que o Senhor nos conceda misericórdia e abençoe a nossa igreja, assim como todas as igrejas sobre a face da terra, que nós possamos ser agências, instrumentos de levar o seu evangelho àquelas pessoas perdidas. Tem misericórdia dos nossos familiares não crentes, tem misericórdia das pessoas que nos assistem e que não conhecem ao Senhor. Abençoa, ó Deus, para que eles possam encontrar o Senhor, tem misericórdia. Também te peço, ó Deus, pelos nossos amigos que têm acompanhado as nossas devocionais, pelos irmãos da igreja, ó Deus, nos abençoa. Abençoa o nosso retorno domingo ao culto presencial, que o Senhor possa estar fazendo o seu propósito e de acordo com aquilo que é a vontade do Senhor nas nossas vidas. Nós te louvamos, te engrandecemos, te exaltamos, porque o Senhor é bom em todo o tempo, o Senhor é santo, é perfeito e nada foge, ó Deus, do teu controle. Nós te exaltamos e glorificamos o teu nome. Nos ensina a esperar pelo Senhor, pelo teu socorro. É o que nós te pedimos em nome de Jesus. Amém. Amém. Que o Senhor nos abençoe. Nós continuamos com as nossas programações online, normal, mas no domingo às 19 horas nós teremos um culto presencial. Lembrando que nós só podemos abrigar até 20 pessoas lá na igreja. Nós estamos tomando todos os cuidados que são recomendados pelas as autoridades. Então, os irmãos que puderem, que não estiverem no grupo de risco, né, que estiverem fora do grupo de risco para o Covid, participem conosco desse momento de adoração. Juntos vamos orar e vamos clamar a misericórdia de Deus sobre as nossas vidas, para que o Senhor, então, abençoe e acabe com esse tempo de dificuldade, para que logo nós possamos, então, voltar a nos reunir juntos, com segurança, com alegria, todos nós, toda a igreja do Senhor. Ore, peça ao Senhor e o Senhor vai estar, então, abençoando a igreja e abençoando também a sua vida, em nome de Jesus. Amém. Olho no espelho
e só vejo meus defeitos. Vejo quão distante estou do ideal, quão dessemelhante sou do Pai. Levo minhas cargas, levo minhas dores. Minhas cicatrizes mostram bem o quanto me feri, me machuquei. Mas Deus, com seu amor me ergueu, com amor me acolheu e de beijos me cobriu. Porque o que Deus vê em mim é a beleza de Jesus, é a pureza que Ele tem, é a bondade que dele vem. Porque o que Deus vê em mim não é o que de fato sou, mas é o que a cruz provou, que posso ser naquele que me comprou. Eu saio para a vida, pras batalhas dos meus dias, e o desafio é ser como Ele foi, só depender de Deus e ver o amor. Peço todo dia que Ele seja o guia. Ponha seu Espírito em mim, me torne habilitado pra servir. E Deus, com seu amor me ouviu, sua graça me envolveu e de beijos me cobriu. Porque o que Deus vê em mim é a beleza de Jesus, é a pureza que Ele tem, é a bondade que dele vem. Porque o que Deus vê em mim não é o que de fato sou, mas é o que a cruz provou, que posso ser naquele que me comprou. E é nele que eu sigo em frente, e pensando nele eu escolho a vida. O caminho largo já não me seduz, vou andando no caminho estreito, esse é meu jeito, e Ele vai comigo. Sim, Ele vai comigo. Porque o que Deus